Olá, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Pentecostal de hoje. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais faz transplante de rim. São cerca de 5.000 a cada ano. Hoje eu vou conversar com Liara Neres. Ela tem 25 anos, é psicóloga e viveu essa experiência traumática de transplante de rim. Liara, o que aconteceu com você? O que aconteceu comigo verdadeiramente foi que aos 14 anos de idade eu descobri que eu tinha um problema seríssimo de rins. E aí a minha trajetória mudou totalmente. Em princípio, como é que reagiu à notícia? Porque não é fácil receber a notícia, especialmente na adolescência. Você era uma adolescente, tinha 14 anos de vida. Eu senti medo, eu fiquei apavorada, como se aquilo fosse uma notícia, você vai morrer. Entendeu? Como eu era uma adolescente, eu falei, e os meus sonhos? E daqui pra frente, como será a minha vida? O que eu vou fazer? Como é que será esse tratamento? Várias perguntas, vários questionamentos que eu tive dentro de mim. E como é que você lidou com isso naquela época? E como é que você hoje vê, né, a necessidade de lidar com uma notícia negativa, uma notícia ruim, um ultimato do médico? Naquela época, como eu era uma adolescente, eu não tinha tanto conhecimento de causa. Nem maturidade. Né? E nem maturidade, correto. E hoje, eu vendo, pela lógica humana, é claro que para nós aquilo é uma coisa impossível. Mas na palavra de Deus nos diz, que em Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Hoje eu sou uma psicóloga, então hoje eu entendo como as pessoas reagem a pensamentos negativos, como ela se dá com aquilo, porque dentro de um consultório é uma coisa, mas você passando a sua experiência é outra. Bom, e aí você em princípio rejeitou o tratamento? Sim. E aí a coisa foi complicando para sua vida? Com toda certeza, porque os médicos iam fazendo os exames e aqueles exames, as taxas estavam muito altas. Creatinina, ureia, que tudo é a função dos rins. E o potássio lá em cima, que a qualquer hora eu poderia ter uma parada cardíaca, uma parada respiratória e assim levar a óbito. Bom, então as coisas foram complicando para você, né? Você não tratou e foi tendo algumas descidas de ladeira na saúde. Sim, pelo medo, que nós já falamos, eu entrei em pânico com aquilo e eu falei, eu não quero tratamento, não aceito o tratamento. Então eu tive que, como eu era menor de idade, mãe assinou um termo falando sobre o tratamento, que eu tinha desistido, mas aí depois... Você sabe que as coisas iam piorando e em algum tempo eu teria que fazer o tratamento, senão realmente eu iria complicar mais. Bom, e você passou por várias cirurgias, né? Como é que foram esses processos cirúrgicos? Olha, os meus processos cirúrgicos, eu vi Deus. Por que eu vi Deus? Eu tenho uma experiência de um processo cirúrgico que foi a minha primeira fístula que eu fiz para fazer hemodiálise. Como ainda a gente não falou, mas eu fiz hemodiálise 2 anos e 7 meses. E a minha primeira fístula, o médico estava na sala do centro cirúrgico, eu estava sentada esperando para ele fazer a fístula. Quando ele virou as costas, eu fugi do centro cirúrgico. Por quê? Por causa do medo. E aí foi difícil para você? E aí foi difícil para mim. Bom, como é que lida com o medo, né? Já que a gente tocou nesse ponto que é importantíssimo, muitas pessoas que estão acompanhando esse programa talvez tenham problemas com isso. Como que vence o medo? O medo aprisiona a pessoa, porque antigamente eu sentia muito medo. Hoje eu vejo pela lógica humana e pela minha fé que eu venci o medo porque eu tinha Deus comigo. E se nós temos Deus, tudo é possível. E o medo fica de lado, porque a gente é humano, mas a gente sabe que se a gente entregar nas mãos de Deus, Ele resolve todos os nossos problemas. Foi um momento muito difícil para você, você foi passando por processos cirúrgicos, né? E o que essa experiência foi moldando na sua experiência com Deus? Eu até me emociono de falar sobre isso, porque eu cresci, eu amadureci. Eu tinha 14 anos e aí foi os 15, os 16. Muitos adolescentes sonham com a festa de 15 anos. Eu tive a minha festa de 15 anos. Eu tinha acabado de receber um diagnóstico
e nada impediu que esse sonho concretizasse. E então fizeram uma festa de 15 anos, mas depois passou os 15 anos. E aí veio os 16 anos. E aos 16 anos foi aonde eu fiz a minha primeira hemodiálise, que aí foi um processo mais doloroso para mim. Como que você foi experimentando, né, da graça, da bondade, da misericórdia, da longanimidade do Senhor nosso Deus? Deus, Ele é lindo. Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. E quando eu realmente entreguei tudo nas mãos de Deus, ficou tudo mais fácil. Claro que o tratamento não era fácil, mas estava nas mãos de Deus. Quantas cirurgias ao todo você fez? Olha, perdi as contas, mas foram mais de 10 cirurgias. Mas teve um momento também que você ficou em coma. Conta pra gente como é que foi esse momento fatídico, o momento de um coma. Foi um momento que mais me marcou, mais marcou a minha vida. Sua família, né? A minha família, com certeza. Foi no ano de 2013, em janeiro de 2013, onde eu estava muito debilitada já. E este braço do lado direito, ele estenosou a veia, onde eu fazia hemodiálise, e ele inchou muito. E eu não alimentava mais, eu mesma colocando o garfo em minha boca, somente a minha mãe dava o alimento para mim, os remédios. E quando eu cheguei nesse quadro crítico, os médicos falaram: olha, é só internação. E no outro dia eu convulsionei e entrei em coma. Era para ser o fim? Era para ser o fim. Mas no fim teve um reinício, né? No fim teve um reinício. Como é que foi isso? É uma experiência única que eu estou contando hoje. Quando eu acordava daquela sedação, que eu me movimentava muito, eu lembro de como se fosse um clarão e uma escuridão. Como se tivesse um buraco, mas naquele buraco existisse um clarão. E eu creio que naquele clarão era Deus guiando todos os meus sentidos, o que eu estava vivendo naquele momento. Ele estava me dando uma luz, que eu iria sair dali. A Liara não se lembra muito bem porque ela estava em coma, conforme disse aqui. Mas nós temos um vídeo com o testemunho da mãe dela. Vamos ouvir? Só por ser mãe de Liara, já tem que ter chamado de Deus. Porque realmente o que nós passamos foi algo muito doloroso, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Mas se houver alguém, alguma mãe que porventura também tem a mesma necessidade que eu tive com a minha filha, eu digo para você: não desista. Não desista da sua filha, não desista do seu filho, não desista dos sonhos, dos projetos, não desista da chamada de Deus. Porque se Deus tem propósito em nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Quantas vezes os médicos me disseram, dentro da UTI: mãe, seja forte, a sua filha está entrando em óbito agora. Eu dizia: doutora, minha filha não vai morrer, porque Jesus me fez promessas e Ele é fiel e a promessa não cumpriram. Então minha filha não vai morrer. Entra lá no box e ajuda minha filha, porque a minha filha não vai morrer. Mãe, lute pela sua filha, pela sua família, pelos seus filhos, lute ao lado de Jesus, porque Jesus não nos deixa. Ele vai te dar vitória. Se a sua filha, ou seu filho, ou você passa por esse processo, saiba que Jesus Cristo é fiel nos seus propósitos. Eu sentia Jesus, eu sentia a presença dele. Um dia eu disse para Jesus: Jesus, eu peço para o Senhor, não envie anjo mais aqui, porque não dá tempo. Venha pessoalmente, porque quando o Senhor precisa de mim, eu vou pessoalmente. E Jesus veio. E Jesus deu vida. Naquele momento minha filha começou, a partir dali, a ter melhoras e saiu do coma. E hoje a minha filha está aí, para a glória de Deus, é uma bênção. Minha filha teve N paradas cardíacas. A médica disse que o coraçãozinho dela ia explodir, porque não ia aguentar de tantas paradas que ela teve. Foram mais de 10 intervenções cirúrgicas que ela sofreu no corpo dela. E Jesus Cristo não deixou quase que nem marcas nela, são leves as marcas que tem, porque Jesus é cirurgião por excelência. Muito bem, você viu aí o relato da irmã Benedita. Bom, a sua vida foi se estabilizando, você fez o transplante. Como é que é a sua vida hoje? A minha vida hoje é uma bênção de Deus, porque eu lancei sobre, como a Bíblia fala, sobre Ele toda a minha ansiedade.
E com a experiência que eu tive de vida, com a trajetória do coma, com a saída do coma, porque nós sabemos que quando você fica em coma, depois que sai do coma, você vai para o quarto. Mas não, os médicos me liberaram para ir para casa. Eu fui para casa e aquilo trouxe um alívio para mim. Eu me senti em casa, porque eu estava em casa e aquilo foi começando a me estruturar novamente. Porque eu comecei a ter de novo aquela chama dos meus estudos. Eu comecei a ter uma vida, como se diz, normal. Mas ainda eu fazia hemodiálise. Isso é uma luta, né? Um sofrimento grande. Para quem está me ouvindo, que passa ou já passou, sabe como é, às vezes não tem tempo de socorrer, morre ali na máquina, como eu já vi muitas pessoas morrendo, mas eu via Jesus ali do meu lado. E isso para mim era tudo. Isso foi te dando força? Isso foi me dando forças, renovando as minhas forças. E hoje eu posso dizer com toda certeza que ali em João 10:10 nos diz, parte B, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E se hoje eu estou aqui, é porque Ele me deu essa vida e vida com abundância. E é só motivo de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E dizer para todos que estão me ouvindo, rompa as barreiras, os medos. Você tem sonhos, Jesus pode realizar os seus sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então, enquanto a gente está aí pensando, olha, os nossos porquês, Jesus está agindo. Muito bem, você percebe aí que a Liara é uma moça cheia do Espírito Santo, cheia de vida, e isso não veio de agora. Ela tem um ministério, houve uma palavra profética proferida pelo pastor presidente da Assembleia de Deus no estado de Mato Grosso. E quem vai contar pra gente é o pai dela, pastor Teodorico. A gente passou um momento muito doloroso e a gente via nossa filha fazendo hemodiálise e aquilo nos deixou muito preocupados. E como ela era muito fraquinha, ela muitas vezes teve problema vamos dizer assim, ficou em coma, né? 55 dias em coma, e aquilo foi terrível para nós, foi muito dramático para nós. E um dia nós recebemos uma ligação da doutora dizendo que nós fosse depressa, que nossa filha estava entrando em óbito, né? E aí nós saímos às pressas, e minha esposa chorando muito, eu disse para ela assim, não precisa se preocupar, Deus ainda não falou que vai recolher a nossa filha, né? E assim nós passamos por todo esse processo, e um dia nós levamos a Liara no pastor Sebastião, e o pastor Giovanni estava junto, que é o nosso pastor hoje, né? Ele orou pela Liara e disse, se a Liara não estiver em pecado, não vai morrer, né? E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, nossa filha passou por todo esse processo, foi transplantada, hoje é uma psicóloga, hoje é uma cantora, prega para criança, e está aí uma bênção de Deus, né? Isso é motivo de nós agradecer a Deus por ter um Deus tão poderoso, né? E tantos amigos, meu pastor dizia para mim assim, não é melhor orar para Deus recolher, porque é tanto sofrimento. Eu disse, eu não tenho coragem de orar para Deus recolher a minha filha, porque Deus disse que vai levar ela aos 4 cantos da terra. Então eu estou crendo que ela vai sair desse coma, vai sair desse hospital, e as promessas de Deus vai cumprir na vida de minha filha. E hoje, minha filha já esteve poucos dias nos Estados Unidos, já estivemos na Bolívia, hoje nós estamos indo para a África, né, que é um país que Deus tem colocado no coração da Liara para nós visitar ali aquele país, né? Estamos indo porque é uma chamada de Deus, é a promessa de Deus na nossa vida. Você ouviu aí o pastor Teodorico contar um pouquinho de uma experiência espiritual, pentecostal da família. Liara, hoje você desenvolve um trabalho de pregação, além dos seus trabalhos profissionais. Como é que é essa atividade entre os jovens, nas igrejas, como é que está sendo a sua vida hoje? Em todos os lugares que eu chego, festividade de jovens, festividade de círculo de oração, porque muitas irmãs oraram por mim, muitos jovens oraram por mim, muitos jovens viram o meu testemunho e se espelham no meu testemunho. E isso para mim é gratificante. Se eu estou com vida hoje, posso contar a eles a minha experiência com Deus que eu tive e eles falar, olha, eu vejo Deus em sua vida. Isso já basta. Inclusive você é cantora também, né, Liara? Sim, sou cantora. Nós temos o nosso primeiro CD que chama Vida. Vida por quê? Porque é um hino que conta um pouco do meu testemunho, um pouco da minha trajetória de vida, do que eu passei. Nas suas andanças por aí, você já tem tido grandes experiências? Grandes experiências, grandes testemunhos
que Deus tem feito através de nossas vidas. E as pessoas chegam e contam: Liara, Jesus fez esse milagre em minha vida. Liara, eu não podia ter filhos. Jesus, você orou e Jesus Cristo atendeu o seu pedido. E isso não é merecimento meu, mas é o Senhor Jesus Cristo que faz em nossas vidas. Muito bem, Liara, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu tenho certeza que você está sendo ricamente abençoado, abençoada com as palavras da Liara. Eu vou pedir para que ela deixe uma palavra, aquela do fundo do coração, para você agora. Quero deixar uma palavra para o seu coração, aqui em Salmo 103, verso 1, que nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Por que bendizer ao Senhor Jesus Cristo? Porque Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nossas vidas, um Deus que nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. E se hoje eu passei toda essa experiência de vida e você está passando aí do outro lado também as suas experiências com Deus, saiba que tudo tem um propósito diante de Deus. Você é escolhido de Deus, você é escolhida do Pai, porque nós somos milagres nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar preparados para anunciar o Evangelho, a salvação, porque o nosso Jesus Cristo está voltando e esse dia está próximo. E mais, você que tem um sonho, você que tem uma chamada, o seu ministério, não pare, não desista, porque Jesus é contigo.